Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bitcoin para que serve? Parte 2. O exemplo 2 infelizmente não teve um final feliz, como o caso de Daniel Fraga. Mesmo assim ainda pode ser útil para nos mostrar uma das muitas utilidades que o Bitcoin tem. No Brasil, somos sufocados por excesso de regulamentação em tudo. Essa regulamentação tem um custo muito alto para todos os brasileiros, na forma de impostos. Os brasileiros trabalham, em média, 150 dias por ano, apenas para fazer o Estado funcionar, independentemente da qualidade dos serviços prestados. Esse cálculo não foi feito por vozes da minha cabeça, mas uma reportagem publicada pelo Poder 360, de junho de 2024, apresentou o resultado de um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, ao BPT, que fez essa constatação. Para os brasileiros que já trabalham e vivem por conta própria, esse cenário já está bastante claro e fácil de entender. Mas para quem não é brasileiro ou não vive por conta própria, não faz ideia disso. Todos os detalhes podem ser consultados diretamente no site oficial do jornal. O mais importante é termos consciência de que os brasileiros trabalham 150 dias, exclusivamente para pagar impostos, sobrando apenas 215 dias de trabalho do ano para si. Isso equivale aproximadamente a 40% de todo o seu esforço de um ano inteiro, usados apenas para pagar impostos para um governo cheio de corrupção, esquemas, privilégios e políticos com altos salários e aposentadorias vitalícias. Tudo isso é muito ruim, mas não é tudo. Se você quiser fazer algo além de acordar cedo, trabalhar, voltar para casa na hora de dormir e se preparar para fazer a mesma coisa no dia seguinte, então terá que se preparar para enfrentar toda a força do Estado, querendo que você desista de tentar algo diferente, como abrir uma empresa e oferecer seus serviços ou produtos para a sociedade. E como o Estado te desestimula de tentar fazer isso, o governo usa toda a interminável e incompreensível regulamentação como uma barreira que provavelmente vai te desencorajar de tentar algo diferente. Se você ainda insistir com sua ideia, e se sujeitar a cumprir todos os intermináveis requisitos da regulamentação, você terá que esperar vários meses, até receber um papel emitido pelo governo, dizendo que você finalmente pode fazer essa atividade que você tanto deseja, desde que você pague algumas pequenas taxas. É claro, poderia gastar muito mais tempo explicando sobre as dificuldades burocráticas de viver no Brasil, mas não é o foco deste vídeo. Os documentos em geral só passam a ter validade e credibilidade apenas depois de se fazer o registro do documento em um órgão judicial, chamado cartório. Eles servem para guardar os registros de ações realizadas em diferentes segmentos, como os registros de imóveis, e tornar de conhecimento público e governamental essas ações. É como se fosse o meio pelo qual uma pessoa comunica ao governo legalmente sobre seus documentos e bens. É nesse órgão que se esconde, para ser honesto, uma grande máfia estatal sugadora de dinheiro do povo. Vamos aos números, pois sempre que estamos falando de arrecadação governamental, é bom trazer números para nos lembrar que governos não servem para quase nada. Em 2022, os cartórios brasileiros arrecadaram mais de 24,9 bilhões de reais. Em 2023, a arrecadação superou 23 bilhões de reais. Em 2024, apenas no primeiro semestre, mais de 10,3 bilhões de reais. Esses dados foram obtidos no site oficial do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, brasileiro. Agora que lembramos uma pequena amostra das dificuldades de se viver honestamente no Brasil, vamos focar no segundo exemplo. O ano era 2011, em setembro, e o pai de Pedro sofria um acidente vascular cerebral, enquanto dormia e não manifestava nenhum sintoma, já que estava dormindo, tarde da noite. Ao levantar-se durante a madrugada, o seu pai caiu da cama, e não conseguia se levantar. Rapidamente Carmen percebeu algo estranho com seu marido e gritou por ajuda aos filhos,
que dormiam no andar de cima. Pedro e sua irmã correram assustados ao ouvir os gritos de sua mãe Carmen, e foram surpreendidos com uma horrível visão: seu pai perdendo a consciência e se debatendo no chão. Rapidamente o puseram no carro e dirigiram até o hospital mais próximo. Infelizmente, dias depois, o pai de Pedro faleceu, pois o tempo em que permaneceu dormindo, enquanto sofria o acidente vascular cerebral, havia sido fundamental para a sobrevivência ou não do pai de Pedro. O pai de Pedro teve uma juventude muito pobre. Cresceu em uma cidade esquecida no meio da Amazônia. Através de um sacrifício inimaginável, o pai de Pedro lutou contra todas as dificuldades e conseguiu se formar em medicina, e exerceu com sucesso sua profissão por 25 anos. Entretanto, mesmo depois de se tornar um bom médico, o pai de Pedro precisou trabalhar vários anos em cidades extremamente remotas, sem água encanada e nem energia elétrica. Estamos falando de uma região extremamente isolada, no meio da Amazônia, nos anos de 1960 a 1980. O pai de Pedro trabalhou por 25 anos nessas condições. Foram cerca de 9.125 dias. 40% desses dias, ou seja, 3.650 dias foram trabalhados apenas para pagar impostos. Evidentemente, na época não se tinha esse conhecimento que temos hoje. Quando Pedro nasceu, seu pai estava prestes a se aposentar, e muito feliz por estar finalmente conseguindo realizar um dos seus maiores sonhos, que era comprar uma boa casa na principal cidade do seu estado, para assim poder dar melhores condições de vida aos seus filhos. Pelo menos meus filhos agora têm uma casa que herdarão quando eu morrer, pensava o pai de Pedro. Infelizmente, ele estava ocupado demais exercendo sua profissão para entender que seus filhos não conseguiriam herdar o único bem que seu pai havia deixado, e o motivo desse impedimento é, nada mais, nada menos, que o excesso de regulamentação e as altas taxas cobradas pelos cartórios, sem contar com os custos do profissional do direito que cuidará de todo esse processo. Pedro percebeu que em toda essa situação de merda envolvendo bens e herança no Brasil, o único custo que ele considerou justo foi do seu advogado, que estava fazendo o seu trabalho, e evidentemente merece ser pago por isso. Mas quando Pedro soube que o cartório estava lhe cobrando 1/4 do valor do imóvel em taxas apenas para poder iniciar o processo de inventário, imediatamente Pedro se viu indignado e se recusou a alimentar essa máfia estatal. Quando Pedro soube que teria que pagar um valor tão alto apenas para ter o direito de herdar a casa de seu pai, Pedro percebeu que na verdade todo o esforço de seu pai foi em vão, pois nem Pedro nem sua mãe, a esposa que compartilhou da dura jornada do pai de Pedro, tem permissão para usar o imóvel conforme acharem melhor. Foi então que Pedro entendeu que se seu pai tivesse Bitcoin em vez de um imóvel, o governo jamais teria meios de se intrometer em uma relação familiar e impedir que um pai passasse para seus filhos um bem que lhe custou tanto esforço, dedicação, tempo e dinheiro. Se o pai de Pedro tivesse instalado o Bitcoin Core e guardado de forma segura as palavras mágicas, o pai de Pedro poderia ter passado aos seus herdeiros toda sua riqueza acumulada ao longo de sua vida, e o governo nem saberia disso. O governo não teria nenhuma chance de interferir em uma relação familiar dessa natureza. Amigos, estamos diante de uma tecnologia revolucionária que devolve ao povo o controle de sua própria riqueza. É óbvio que todos gostaríamos de ter nossas próprias casas, de frente para o mar em alguma ilha ou cidade paradisíaca, ou talvez gostaríamos de poder construir nossas empresas livremente e repassá-la aos nossos filhos, sem que governo algum interferisse ou nos cobrasse taxas ridículas para nos permitir passar algo que é nosso para nossos filhos. Entretanto, não é assim que o mundo funciona, menos ainda no Brasil. Temos que encarar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Não faço a menor ideia de onde Satoshi Nakamoto, o pseudônimo por trás da criação do Bitcoin, buscou forças e paciência para desenvolver o código por trás do Bitcoin, mas nesse momento isso realmente não importa muito, pois estou preocupado em sobreviver e ter o mínimo de dignidade na minha vida e da minha família, e eu vejo claramente que o uso em massa do Bitcoin acelera esse processo, pois atualmente o Bitcoin é o único bem material que de fato pertence a mim, apenas a mim, e que posso entregá-lo livremente a quem eu quiser, a qualquer hora do dia,
independente de autorização de banco ou governo, e não ter que pagar taxas ridículas para pessoas que em nada contribuíram com o meu trabalho ou minha vida. Tudo que você precisa para enviar e receber bitcoins livremente com outras pessoas é de um computador com conexão à internet. Mantenha suas keys seguras, fora de um computador. Não compartilhe com ninguém que não seja de absoluta confiança e compre bitcoins sempre que puder. E não deixe nenhum saldo em carteiras de corretoras. Lembre-se, not your keys, not your coins.